Vamos lá, João 21, de 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Deixe esse texto aberto, por favor. O Senhor Jesus, depois de ressuscitado, tem um encontro com os seus discípulos. Se você depois olhar com calma, versículo 1, o capítulo 21, diz que eles estavam junto ao mar de Tiberíades. Simão Pedro decide pescar, alguns deles o acompanham. É nesse momento que o Senhor aparece para eles na praia. E depois de comerem juntos, há uma conversa particular dirigida a Pedro. E nessa conversa, Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta. Quando eu olho para esse texto, eu consigo me lembrar clara e nitidamente do início do meu ministério pastoral. Uma experiência que eu tive, que eu nunca mais vou esquecê-la. Estava nos primeiros meses como pastor ali na cidade de Guarapuava, e destaco isso para falar da inexperiência. Tínhamos na época o culto do domingo à noite, era uma reunião só, a nossa celebração principal, mas tínhamos também uma reunião mais focada para o ensino na quinta-feira à noite. Tínhamos também improvisado, iniciado recentemente, um culto pequeno na terça-feira à tarde, para atender principalmente as mulheres da igreja que tinham dificuldade de saírem de casa à noite. Então, eu lembro que o culto de domingo foi um culto daqueles assim muito especial, uma manifestação muito preciosa da presença de Deus no nosso meio. E chegou o culto da terça-feira à tarde. No final da reunião da terça à tarde, eu vejo uma irmã da igreja me rodeando. Irmã Maria era uma pessoa assim mais tímida, introvertida, e eu via que ela estava tentando se aproximar e iniciar uma conversa. Irmã Maria teve uma conversão poderosa. Ela, pela primeira vez que entrou num dos nossos cultos, ela vem com câncer no estágio sério, avançado, e ela foi instantaneamente curada, no momento em que ela colocou o pé dentro da igreja. Foi algo que impressionou não apenas os médicos, mas toda a família dela se converteu. O marido era um alcoólatra, foi alcançado pelo poder de Deus, toda a casa foi salva, e irmã Maria se tornou uma mulher de oração, temente a Deus. Era comum a gente vê-la no templo orando, e naquele momento eu vejo a irmã Maria se aproximando, e eu tentei facilitar a vida dela. Falei: irmã Maria, se a senhora está querendo conversar, falar alguma coisa? Ela disse: sim, pastor. E quando ela chega, ela vai logo se explicando. E ela começa dizendo: pastor, eu tenho certeza que eu não estou louca. A minha vontade era brincar, eu tenho um lado meio gaiato, gosto às vezes de brincar. Minha vontade era dizer: nenhum louco acha que está louco. Então, se a senhora achar que não está louco, não é nenhuma garantia. Mas era visível que a irmã Maria estava muito emocionada. Eu decidi pular a brincadeira e falei: por que a senhora está falando isso? E ela disse: porque no culto de domingo aconteceu algo que fez eu questionar a minha sanidade mental. Ela diz: no meio do louvor e adoração, ela falou: comecei a ouvir um barulho de metal retorcendo. E ela diz: eu olhei apavorada para cima, para o telhado. O barracão que nós tínhamos alugado, não tinha forro, estava todo improvisado. Era uma estrutura, o telhado eram folhas de zinco e as tesouras de sustentação eram todas de ferro, todas as amostras visíveis. E ela disse: quando ouviu aquele barulho de metal retorcendo, ela teve a impressão que o telhado estava desabando, o barulho era muito forte que vinha do teto. E ela disse: quando olha para cima, assustada com o barulho, ela diz: pastor, o susto com o que eu vi foi maior ainda do que o susto do barulho.
Ela diz, eu vi o telhado da igreja abrir de fora a fora na metade. Metade enrolou para um lado, como quando você abre uma lata de sardinha. Metade enrolou para o outro, como quando, né, você abre qualquer outro tipo de enlatado. E ela diz que está assustada olhando agora o céu acima de nós, uma igreja sem telhado. E de repente os céus também se rasgaram e se abriram. Ela diz, pastor, eu vi o Senhor Jesus. Ele estava rodeado de anjos. Ela diz, eu não podia ver o rosto dele, porque brilhava mais do que umas 10 mil vezes o sol. Mas na hora que eu olhei para ele, ela disse, eu sabia que era ele. Aquela glória, mas um dos braços está aberto, estendido, a mão aberta. Ela diz, eu vi naquela mão. Ela diz, o que eu vi não era uma cicatriz, era como se o buraco do cravo nunca tivesse fechado. Ela diz, no instante que eu olhei, eu sabia que era ele. Mas o outro braço não estava estendido para o lado, estava estendido para frente, mão fechada, dedo em riste. E ela diz, então ele falou. Ela diz, pastor, ele falou por 3 vezes a mesma coisa. Foram 3 vezes fazendo a mesma pergunta. Ela diz, a voz dele era muito alta, barulhenta. E ele pergunta, tu me amas? Embora aquele dedo tivesse apontado na minha direção, a sensação que aquilo não era só para mim, era para toda a igreja. Mas eu olhava para o lado e me perguntava, ninguém está vendo ele, ninguém está ouvindo isso. Ela diz, então aquela voz, mais uma vez, trovejou, ela fez questão de observar, né? Ela falou, eu entendi porque a Bíblia muitas vezes compara a voz de Deus com o trovão. E diz, aquela voz trovejou a segunda vez e diz, tu me amas? Ela diz, e pela 3ª vez, aquela voz ressoa dizendo, tu me amas? Ela diz, eu estou em choque com aquilo tudo. E de repente o céu fechou novamente. O telhado da igreja voltou ao normal. E ela diz, foi só então que eu percebi que aquilo era uma visão. Ela diz, pastor, eu me questionei muito se eu estava bem. Ela diz, eu fui embora da igreja, eu mal conseguia me conter, permanecer de pé. Ela diz, eu deitei no domingo à noite, eu me levantei só hoje, na terça-feira, para essa reunião. Ela diz, não que eu estivesse doente, mas o meu corpo reagiu debilitado diante da intensidade da visão. Eu estou ouvindo aquilo tudo, pasmo, quase sem acreditar. Se não conhecesse a seriedade da Dona Maria, não fosse o testemunho do Espírito Santo dentro de mim, talvez eu realmente não teria levado aquilo adiante. Mas a verdade é que na minha imaturidade como pastor, eu não sabia o que fazer com o que eu estava ouvindo. Então, como um bom líder e como um bom cristão, quando a gente não sabe o que fazer, a gente diz, vamos orar. Eu olho para a irmã Maria e digo, vamos orar por isso. E de repente eu abro a boca e falo uma bobagem. A bobagem que eu falei para ela foi, pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa. Se depois de tudo isso só pode ser que Ele queira falar, você imagina o dia que Ele quiser falar mesmo. Mas eu sem entender aquilo, saio pensativo, incomodado. E bom, terminou-se a terça-feira, passou a quarta, eu ainda estou meditando, orando a respeito daquilo. Chega quinta-feira. Eu na época ainda era solteiro e dividia um apartamento com outro pastor da equipe também solteiro. E nós dois fomos fazer uma visita no horário nobre, que é o almoço. Aquilo era uma forma de cuidar do rebanho e garantir a sobrevivência ao mesmo tempo. Então tínhamos uma família, como várias outras, de gente muito querida, que normalmente dizia, pastor, quando quiser passar, né, e almoçar com a gente, vai ser uma alegria recebê-los. Não vai ser um almoço em troca de atendimento, de oração, pode chegar correndo, come, levanta, vai embora. E aquele dia eu e o Luiz dissemos, vamos passar na casa de fulano, porque ele mandou uma mensagem que estaria assando uma carne, ele era bom naquilo. E lá fomos nós. Chegamos sem nenhuma pretensão de ter uma visita pastoral, nada do gênero. Apenas me lembro quando sentamos à mesa, a família era o marido, a esposa e 2 filhas, e eu percebi que a filha mais nova, a Tássia, ela não estava sentada na mesa. Ela tinha 7 para 8 anos de idade na época. Eu pergunto, cadê a Tássia? A mãe disse, não, não vem almoçar, ela está no quarto. Primeira dedução que cheguei, falei, está doente? A mãe falou, não. Ela, na verdade, não foi na escola hoje, mas não é porque está doente. Ela teve um sonho que mexeu muito com ela. E desde a hora que acordou, tudo que essa menina faz é orar e chorar. A gente tinha uma criança de 7 para 8 anos, não querer ir na escola, eu entendo. Mas não querer ir para a escola e ficar trancado no quarto, orando e chorando, desde a hora que acordou, a ponto de não querer almoçar, não me diga que é comum. Eu, curioso, pergunto para aquela mãe, o que foi que ela sonhou, que mexeu tanto com ela? A mãe disse, olha, toda vez que ela fala no assunto, ela chora.
mas juntando os pedaços, foi mais ou menos assim. Ela sonhou que nós estávamos num culto lá na comunidade. O louvor tinha terminado, o senhor subiu para pregar. E quando o senhor subiu para pregar, o telhado da igreja se abriu de fora a fora. E eu pensei, vai começar tudo de novo. Ela diz, ela olha para cima e ela vê o Senhor Jesus descendo. E o Senhor Jesus se pôs em pé ao seu lado no palco. Ele sorriu para você de forma meiga, gentil, te abraçou e disse assim, Luciano, pode sentar, que quem vai pregar hoje aqui sou eu. Eu lembro que ainda tirei uma onda, falei, que ela ficou tão emocionada que não sou eu que vou pregar? Aí a mãe falou assim, pastor, o que emocionou ela não é nenhum outro detalhe a não ser o olhar do Senhor Jesus. O tempo todo ela diz, mãe, nem no mundo inteiro tem tanto amor como eu vi naquele olho, naqueles olhos. E ela diz, pastor, isso não é um sonho comum, não é uma experiência qualquer. Eu estou ouvindo aquilo e atônito não só pela similaridade com o que aconteceu, né, alguns dias antes, mas porque o Espírito Santo me pegou por dentro de uma forma que eu não consigo te explicar ou te descrever. Eu fiquei perturbado com aquilo, a ponto de comer, engolir aquilo depressa, me mandar o mais rápido que eu pude para casa. Eu só lembro ter passado pela porta do apartamento que eu morava, me joguei no chão da sala ali, e eu comecei a chorar, e eu lembro que ele dizia, Senhor, o que é que está acontecendo? Todo mundo resolveu ver Jesus essa semana. Não é algo comum. Eu vou completar 26 anos de ministério pastoral. Eu nunca vi isso acontecer antes e nem depois. E de repente eu estou ali dizendo, Senhor, esse sonho mexeu muito comigo. Eu imagino que não é literal. Imagino que o Senhor não vai vir pessoalmente pregar na nossa igreja. Caso o Senhor está pensando isso, me confirma aí que eu vou chamar a imprensa. Eu vou ficar do seu lado. Nós vamos fazer o maior sucesso. Na verdade, eu vou pegar uma carona no seu sucesso. Mas eu falei para o Senhor, eu entendo que não é isso, mas eu não consigo entender qual o simbolismo. E de repente o Espírito Santo falou, e disse, é claro que o sonho não é literal e simbólico. Eu falei, mas qual o significado da mensagem? E de repente ele diz, eu estou tentando falar com a minha igreja, desde domingo, e vocês não me permitem. E na hora eu lembrei do sonho da irmã Maria. Ele disse, o culto de domingo já passou, o da terça já passou, e eu não quero que o da quinta passe, sem que a minha mensagem seja comunicada à igreja. Eu já tinha uma outra mensagem preparada, ele disse, você pode falar isso qualquer outra quinta-feira. Nessa é a minha palavra, é a minha mensagem. Eu naquela hora falei, está descartada a minha, só preciso saber qual é a sua. E o Espírito Santo falou, qual é o único texto da Bíblia que contém as 3 perguntas que a irmã Maria me ouviu fazer? E foi então que eu vim para João 21, o texto que nós lemos. E eu estou aqui para pregar não a visão da irmã Maria e nem o sonho da taça. Eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, mas eu quero que você entenda o contexto em que isso veio à tona. Talvez um dos assuntos que mais produziu marcas na minha vida com Deus, não só no meu ministério, foi o que Deus falou comigo nesse dia a partir desse texto. E de repente eu comecei a ler, reler, chorar, tomar nota das coisas que eu estava entendendo e falando. Mas eu confesso que aquele dia foi uma jornada, o início de uma jornada de descoberta, de um assunto para lá de importante. Muitas vezes nós não paramos para avaliar a importância de alguns assuntos, mas o tema dessa conversa de Jesus com Pedro é a respeito de amor por ele. As 3 perguntas, tu me amas? É obviamente o tipo de discussão de um assunto que não pode ser classificado como um assunto qualquer. Porque quando lá no Evangelho de Marcos perguntaram para Jesus, o registro está lá em Marcos 12, de 28 a 30, qual é o maior de todos os mandamentos? Essa palavra maior pode ser traduzida como primeiro, principal. Deram a Jesus a difícil tarefa de torcer a Bíblia toda, a escritura da época, e tirar um mandamento que se sobressaísse em relação a todos os demais. E Jesus nem titubeou. Quando fizeram a pergunta qual é o maior de todos os mandamentos, ele de bate-pronto diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Amar a Deus é um assunto da mais alta importância.
Mas naquele dia o Espírito Santo fala ao meu coração e diz, se esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco a respeito disso na minha igreja? E de repente eu começo a pensar, os pregadores não estão mesmo fazendo um bom trabalho. Porque eu nunca lembrava, não conseguia lembrar de nunca ter ouvido algum pregador ter abordado o tema de amor por Jesus. Às vezes no meio do sermão existia uma menção do texto de Apocalipse, de voltar ao primeiro amor. Mas desenvolver o assunto, não lembrava de nunca ter ouvido ninguém. E como disse Jesus, é mais fácil a gente ver o cisco no olho do irmão do que a trave no nosso. Então primeiro eu estou julgando os outros pregadores. Mas o Espírito Santo falou comigo, e você? O que é que nunca pregou a respeito disso? E essa hora eu emudeci porque não tinha resposta nenhuma para dar. Eu comecei a enxergar textos na Bíblia a respeito desse assunto naquele dia, que nunca nas minhas leituras parece que eles apareciam. 1 Coríntios 16, 22. Paulo diz, se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. A palavra anátema, na melhor das hipóteses, deveria ser traduzido como abominável, na pior, maldito. Agora imagina o apóstolo falando ao grupo de irmãos, se alguém de vocês não ama o Senhor Jesus, seja anátema, seja maldito, seja abominável. O que ele está dizendo? Não se admite que nada, absolutamente nada, venha reger a nossa relação com Cristo, a não ser o amor por Ele. Efésios 6, 24, que a graça do Senhor seja com todos aqueles que amam a nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai percebendo ao longo das Escrituras que o assunto foi muito mais abordado do que normalmente a gente se dá conta. E Deus começou a me fazer então entender que a pergunta que Jesus está fazendo a Pedro não é uma pergunta qualquer. É o que nós podemos classificar de uma pergunta crucial. E esse hoje vai ser o tema da mensagem, uma pergunta crucial. Quando ele pergunta, tu me amas, ele está mexendo naquilo que de mais importante nós podemos destacar na relação com Deus. Agora, Jesus fez 3 perguntas, e embora elas sejam muito parecidas, elas não são iguais. E antes de mostrar no que uma pergunta difere da outra, eu quero que você possa considerar comigo qual o motivo de Jesus estar fazendo essas perguntas a Pedro. Quando chega na terceira pergunta, o versículo 17 diz que Pedro se entristeceu com a terceira pergunta. E ele diz, tu sabes todas as coisas. Em outras palavras, é como se Pedro dissesse, não estou entendendo por que é que o Senhor está me perguntando uma resposta que o Senhor já sabe melhor do que eu. O que me leva à conclusão de que Jesus não está perguntando para Pedro porque ele não saiba a resposta será dada. Ele está perguntando algo a Pedro, porque Pedro tem que saber a resposta para a pergunta que está sendo feita. Uma das formas de entendermos isso é olhando então a distinção só na primeira pergunta. Jesus coloca aqui um adicional que não tem nas outras. Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Qual o propósito de Jesus perguntar se Pedro o amava mais do que os outros? Qual a intenção disso? Com certeza não era provocar nenhum tipo de campeonato de disputa de amor. Em um outro momento, quando os discípulos começam a medir força, quem deles era o maior, Jesus precisa dar uma enquadrada boa neles e mostrar que esse não era o espírito que eles deveriam ter. Então, não faz sentido Jesus agora tentar provocar o tipo de sentimento de quem ama mais do que o outro. Então, se Jesus não está tentando promover uma competição, qual o motivo da pergunta? Pedro, você me ama mais do que os outros? É só você voltar alguns capítulos no Evangelho de João e você vai ver que o Pedro tinha dito para Jesus que o amava mais do que os seus irmãos. Na última ceia, o registro está lá no capítulo 13 do Evangelho de João. Jesus, num determinado momento, diz, um de vocês vai me trair. Quando Jesus diz, um de vocês vai me trair, cada um daqueles discípulos começa a fazer perguntas. Porventura sou eu? O que é que está por trás dessa pergunta repetida por vários dos discípulos? O reconhecimento, por parte da maioria deles, de que eles eram candidatos potenciais a dar aquela mancada. O senhor já está sabendo o que vai acontecer. É comigo? Ao outro lado, vai ser comigo? Sou eu que vou dar a mancada? Eles vão perguntando. Na verdade,
você vai ver em Pedro uma pergunta completamente diferente. Na verdade, Pedro não pergunta a Jesus, porventura sou eu. Pedro faz uma pergunta para João, que está coladinho no Senhor Jesus. E o Evangelho diz que ele fala para João, pergunta quem é. Esse pergunta quem é, para mim, Pedro está dizendo para João, eu boto a mão no fogo por mim e por você, por nenhum dos outros 10. Descobre logo quem é o cara. Mesmo que ele não se veja como candidato a fazer aquilo, ele está doido para saber quem que seria a pessoa. Nesse momento, Pedro olha para Jesus, em vez de perguntar só porventura sou eu, ele diz, Senhor, por ti eu daria a minha vida. O que é que Pedro está dizendo? É ruim que eu vou trair você. Eu morreria pelo Senhor. E nesse momento Jesus dá uma encarada messiânica em Pedro. Ele diz, você morreria por mim, Pedro? Morreria. Ele diz, Pedro, ainda essa noite, tipo, não vai nem demorar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro, não, de modo nenhum, vai. E você conhece a história. Pedro, na verdade, negou o Senhor aquelas 3 vezes. E agora Jesus, depois de ressuscitado, aparece para ele na praia, olha nos olhos de Pedro e pergunta, você me ama mais do que esses outros? O que é que Jesus está perguntando? Jesus está checando, você ainda acha que é o cara? Porque a atitude de Pedro era, qualquer um desses pode fazer, eu não, eu morro. Eu brinco que Pedro tinha aquele comportamento que eu resolvi apelidar de o Speed Romário. Para a nova geração, a gente tem que explicar. Há muito tempo atrás, quando a gente não perdia de 7-1 em Copas, a Copa de 94, quando ganhamos o tetracampeonato, a gente por pouco não classificou, a Seleção Brasileira de Futebol quase não classificou. Mas tivemos um atacante, figura histórica no Brasil, Romário, que classificou a seleção. Se não me engano, no jogo contra o Uruguai, que vencemos por 2-0. Naquele dia, Romário virou herói nacional. Aí deu entrevista em cadeia nacional de televisão. E nessa entrevista, Romário disse, quando ele nasceu, Deus olhou para ele e disse, esse é o cara. O que eu espio de Romário? É quando o cara acha que é o cara? Não, é quando o cara acha que até Deus acha que ele é o cara. Esse é o mais alto nível de ser o cara. Então Pedro está com o espírito de Romário, ou Romário estava com o espírito de Pedro, não sei, mas ele está num ponto que ele acha que é o cara, e que ele acha, que Jesus acha que ele é o cara, mas Jesus diz, Pedro, não vai demorar muito tempo para você descobrir que você não é tudo que acha que é. Agora Jesus encontra o Pedro, diz aí Pedro, você ainda é o cara? Você me ama mais do que esses outros? A pergunta que Jesus faz também tem um jogo de palavras. A gente não poderia fazer a doutrina baseada só nisso, mas se João escreve esse uso desse jogo de palavras intencional ou não, nós não sabemos. Até porque João está registrando isso no grego e a conversa de Jesus com Pedro não foi nessa língua. Mas é possível que esse jogo de palavras fortaleça uma ideia que já está presente, que o propósito da pergunta é conduzir Pedro a uma autoavaliação. Então Jesus, quando pergunta, Pedro, tu me amas? A palavra ali traduzida, tu me amas, agapau, uma derivação de ágape, fala do amor perfeito, sacrificial. Mas Pedro responde com outra palavra. Ele responde, tu sabes que eu te amo, filéu. Filéu é amor de amigo, de irmão. Mas muitas vezes, na comparação com agapau, seria quase como se perguntar, você me ama? E Pedro respondeu, eu gosto de você. Na primeira publicação, quando só tínhamos o Novo Testamento, da Nova Versão Internacional aqui no Brasil, nesse ano, em 94, eu lembro que consultei esse material, e esse texto estava traduzido assim na época, na NVI, hoje já não está mais. Pedro, tu me amas? E a resposta é, tu sabes que eu gosto de você. Agora imagina a moça perguntando para o rapaz, namorado, noivo, benzinho, você me ama? E ele responde, te considero muito. Não é a pergunta que ela está fazendo, muito menos a resposta que ela quer ouvir. Mas de alguma forma, eu entendo que Jesus está perguntando para Pedro, não só, você me ama, sim ou não? E aí, quanto você me ama? Você me ama mais do que todo mundo mesmo? E a resposta de Pedro está sinalizando algo diferente. É como se dissesse, amar eu amo, mas não é aquela Brastemp. Amar eu amo, mas não é tudo o que eu achava ou pensava. Na verdade, Pedro descobriu que ele havia fantasiado boa parte do amor que ele acreditava ter pelo Senhor Jesus.
E se é possível que gente como Pedro, que se torna um gigante espiritual, um marco na história do cristianismo, fantasie a respeito do amor dele para com o Senhor, a pergunta é, e nós? Será que nós estamos isentos disso? Eu me lembro na adolescência, de um dia num culto, no final da ministração, eu ter ido à frente, me colocado de joelhos e ter dito para Deus, estou trazendo minha vida ao teu altar para me consagrar, para ser um mártir da causa do Evangelho. Me disponho a morrer pelo Evangelho. E o pior é que ninguém pediu para fazer isso. Eu fiz de oferecido. E por que eu fiz? Porque eu acreditava que eu realmente amava a ponto de morrer. Ninguém é doido de mentir para um Deus que sabe tudo. A menos que você não saiba que está equivocado a respeito do que está falando. Eu não acho que quando Pedro olha para Jesus e diz, eu vou morrer pelo Senhor, ele estava mentindo. Ele acreditava que ele amava aquele ponto. Mas o Senhor permitiu que algo acontecesse e viesse à tona a realidade que ele não amava tudo aquilo que ele achava que amava. E eu e você também precisamos de tempos em tempos de nos submeter a esse tipo de autoavaliação sincera. Qual é o nível do nosso amor para com o Senhor? Quanto nós estamos amando ao Senhor? E naquele dia, quando Deus não só me fez entender o propósito da pergunta, a necessidade de avaliação, a importância que esse assunto tem na vida cristã, Ele também me fez olhar para dentro de mim e enxergar e entender o meu próprio coração. E pela primeira vez, eu descobri que eu não tinha dentro de mim, pelo Senhor, tudo aquilo que eu achava que tinha. Eu fiquei chocado. Eu chorei muito naquela tarde. Eu lembro que a sensação que eu tinha, enquanto eu tomava nota das coisas que Deus estava falando, eu estava só no primeiro ponto, a sensação que eu tinha, que eu não ia sobreviver até o final da mensagem. Mas a segunda coisa que Deus me falou, me fez parar de chorar e me encheu de ânimo, e me encheu de gás. Eu entendo que quando Pedro se entristece com a terceira pergunta, porque nesse jogo de palavras, Jesus insiste, segunda pergunta. Na segunda, Jesus já não pergunta, me ama mais do que o outro, mas ele insiste, tu me amas agapau? Pedro insiste, tu sabes que eu te amo, filéu. Na terceira pergunta, Jesus muda. Jesus, que não conseguiu trazer Pedro para o nível de amor que ele está discutindo, ele desce para o de Pedro e diz, Pedro, tu me amas, filéu. E a terceira pergunta para mim é mais ou menos quem diz, é só isso mesmo que você tem? É nesse momento que Pedro se entristece. É nesse momento que ele diz, tu sabes todas as coisas, o que é que eu entendo nas entrelinhas? Que é como se ele estivesse falando, lá atrás, quando eu achava que era o cara, o Senhor já sabia que não. Lá atrás, quando eu achava que amava a ponto de morrer, o Senhor já sabia que não. Então, não adianta eu tentar te dar algo diferente da verdade. O Senhor sabe todas as coisas. Amar eu amo, mas não é isso tudo. Eu te amo, filéu. E Pedro está triste com a constatação do lugar onde ele chegou. Mas é nesse momento que Jesus vai sinalizar para Pedro. Esse é o segundo ponto que eu quero destacar. Que o nosso amor pode crescer. Porque a pergunta a ser feita é por que Deus quer que a gente avalie e descubra onde nós estamos, qual o nível, a dimensão, a intensidade do nosso amor por Ele. Não é apenas para nos condenar por não estarmos onde deveríamos, mas talvez para nos fazer entender para onde eu e você precisamos, então, começar a nos mover a partir desse momento. O brasileiro, de uma forma geral, assim como a maioria dos latinos, é muito passional, é muito emotivo. E a gente tem muita dificuldade com o confronto. Porque normalmente, num confronto, a gente lê uma reprovação da pessoa e não da atitude. Eu acho que é por isso que no livro do Apocalipse o Senhor tem que falar. Tens a seu favor isso, 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 mas eu tenho contra ti. Mas também tem a seu favor, Deus tem que lembrar, não é pessoal. Mas daria para melhorar esse seu comportamento nessa área. E naquele momento, eu comecei a entender que o propósito de Jesus com Pedro e com cada um de nós não é mero e simplesmente recriminar aqueles de nós que não o amamos de todo o coração. Porque o que Ele espera de nós é amor total, gente. É nada menos do que isso. Amar de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças. Agora, se eu e você estamos amando, porque o maior mandamento não é só amar a Deus, é amá-lo com tudo. Com amor total. Se eu e você estamos amando com menos do que o maior mandamento manda, nós não estamos onde deveríamos. Mas o ponto é, eu e você jamais iremos para o lugar certo, a menos que a gente enxergue que ainda não chegou lá. E aqui agora Jesus
depois de levar Pedro a essa constatação, ele vai encorajar e motivar Pedro a entender que o amor dele pode crescer. Dá uma olhada comigo os versículos 18 e 19, porque a gente leu do 15 ao 17 de João. 18 e 19, Jesus diz: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Qual o significado dessa mensagem toda codificada? Verso 19 explica: disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Por que Jesus agora está tocando no assunto de morte? Qual a razão da pergunta? Tu me amas mais do que todos esses? Não é a promessa que Pedro fez: Senhor, eu morreria por você, eu daria a minha vida. Então tudo começa com uma promessa de Pedro, de declarar a Jesus: eu te amo a ponto de dar minha vida, eu morreria por você de tanto que eu te amo. Só que, quando Pedro teve a chance de demonstrar esse amor, ele negou fogo. Todo mundo estava com Jesus no jardim de Getsêmani, e os soldados vieram prendê-lo. A gente tem que dar um desconto para o Pedro, que ele até tentou defender Jesus. A Bíblia diz que ele puxa uma espada, e ele corta um pedaço da orelha de um servo do sumo sacerdote chamado Malco. Cá entre nós, eu não acho que ele queria a orelha quando deu o golpe. Eu não sei se eu que assisti muito filme de gladiador, mas eu teria ido na jugular. Eu teria mirado no pescoço. E eu imagino Pedro talvez fazendo isso, e quando dá o golpe, talvez o cara no susto, na esquiva, tira o pescoço da reta, mas perde um pedaço da orelha. Naquele momento Jesus dá uma bronca em Pedro, manda guardar a espada e ainda cura a orelha do cara. Deve ter sido muito frustrante. Acho que naquela hora Pedro põe a espada na bainha, olha para Jesus e diz, e pensa consigo mesmo: parece que o senhor quer mesmo ser preso. E o senhor sabe a implicação de ser preso, vão querer te matar e executar. Então, meu senhor, Deus te abençoe. Fique à vontade, porque nós vamos vazar. A Bíblia diz: se cumpriu naquela noite a escritura que diz: ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Não ficou um. O Evangelho de Marcos dá um detalhe, só Marcos dá esse detalhe, o que leva alguns comentaristas a especular se isso não teria acontecido com o próprio Marcos. Diz que havia um jovem enrolado num lençol, e quando os guardas tentaram prendê-lo, ele largou o lençol na mão dos guardas e fugiu nu. Isso mostra não só o desespero deles, mas a tentativa dos guardas de prender não só Jesus. E aí foi um esparramo de discípulos, todo mundo correu. Só que a Bíblia fala de dois. E o capítulo 18 de João nos fala disso. Pedro e o outro discípulo, a forma como João fala de si o tempo todo. Eles vão seguindo Jesus de longe. O que significa isso de longe? Se tentar pegar nós, corremos de novo. Se não tentar, nós vamos vendo o que é que vai ser da situação, o que é que vai dar. Então eles percebem que Jesus é levado ao Sinédrio, onde seria preso e julgado antes de ser entregue a Pilatos para o julgamento final. E a Bíblia diz que João era conhecido do sumo sacerdote. Está lá no Evangelho de João. A tradição, isso não é dado bíblico, diz que ele fornecia peixe lá. Não sabemos se isso é verdade, mas ele era conhecido. E é por João ser conhecido que vai fazer sentido a pergunta que a criada que está no portão faz quando os dois chegam. A criada olha para o Pedro e diz: você também é discípulo dele. Dele quem? Do preso. Porque ela bateu o olho em João e diz: esse nós conhecemos, esse nós sabemos que é. E você também? E é essa hora que o Pedro diz: eu não. Se tiver qualquer treta é só com ele. Eu estou fora, tem nada a ver com ele. Ele nega o Senhor uma segunda vez. E o Evangelho de Marcos, que foi escrito debaixo da tutela de Pedro, é o único que dá o detalhe, que na terceira vez que Pedro nega, a Bíblia diz que ele praguejou, soltou imprecações. Pedro xingou alguém. Ou ele xinga a pessoa que está perguntando, ou ele chega ao ponto de xingar o Senhor para tentar garantir que ele não tem nada a ver e não é discípulo, porque um discípulo jamais trataria dessa forma o seu mestre. E Pedro, depois de ter negado essas 3 vezes, ouve o galo cantar. Esse é o momento que ele chora amargamente. Esse é o momento, talvez ele tenha aquele tipo de sentimento que a maioria de nós já teve diante de algum tropeço. Eu sou uma fraude. E esse choro amargo indica não apenas um arrependimento,
mas um sentimento de perda gigantesco. Mas antes de falar do sentimento, Jesus agora olha para Pedro e acredite, ele está dando uma boa notícia. Ele diz: Pedro, quando você era mais novo, e aqui ele não está falando só de idade cronológica, mas de maturidade, você mandava o seu nariz, você fazia o que queria. Quando você for mais velho, vão te levar para onde você não quer. Não será necessariamente só as suas escolhas. A diferença é que com a maturidade você vai se submeter. Então deixa eu te dizer, Pedro, o que vai acontecer quando você for mais velho, não agora. Você vai estender as mãos. E o verso 19 diz: disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar Deus. Do que é que Jesus está falando? Estenderás as mãos, olhe para cá. Morte por crucificação. O Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas. Quando era criança, eu achava que só Jesus e os 2 bandidos foram crucificados. Demorou para eu descobrir que era uma forma de execução muito comum para prisioneiros, para criminosos. E Jesus está dizendo: Pedro, na primeira oportunidade que você teve para mostrar que amava a mim a ponto de morrer, você negou fogo. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, Pedro. Eu vou te dar uma segunda chance. Você vai ter uma nova oportunidade, não já, porque você ainda não está pronto. Mas quando essa oportunidade chegar, você não vai relutar, você não vai fugir, você não vai me negar. A gente às vezes assusta atrás da notícia da morte. A boa notícia não é mera e simplesmente a morte. A boa notícia é que Jesus está dizendo: eu conheço o seu futuro e o seu amor terá crescido a ponto de você não negar-se a morrer por amor a mim. A tradição diz que Pedro não apenas foi crucificado, mas quando chegou o momento da sua crucificação, ele teria pedido que o crucificassem de cabeça para baixo, dizendo: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Eu acho essa declaração de Jesus extraordinária. Jesus está diante de um cara que tropeçou. Você consegue imaginar a crise de Pedro agora encarando Jesus? Um Pedro que primeiro voltou a pescar, coisa que ele tinha largado para ser discípulo de Jesus. Segundo, eu imagino que Pedro está se sentindo totalmente cortado da seleção, daquele time, excluído, não apenas pelo seu erro, mas pela lógica por trás daquilo que ele fez. Em Marcos 16, quando os anjos aparecem para as mulheres no túmulo vazio de Jesus para anunciar a ressurreição, a mensagem dada pelo anjo é: ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vá adiante de vós. Pedro é o único mencionado por nome. Por que Pedro é o único mencionado por nome? Porque nessa altura do campeonato, provavelmente Pedro já não sente uma parte dos discípulos. Se vem uma mensagem genérica, o anjo apareceu, mandou falar para os discípulos, Pedro pensaria: é com todos eles, menos comigo. Mas um anjo manda dizer: diga aos discípulos e a Pedro. O tempo todo você tem um Pedro que está se sentindo fora, cortado, e você tem um Jesus que está dizendo: eu não desisti de você. No fim do versículo 19, a Bíblia diz que depois de Jesus dar a notícia de que Pedro um dia estaria pronto para morrer por ele, ele diz: segue-me. Quando foi que Jesus falou isso para Pedro? No primeiro encontro. É como se estivesse dizendo: eu não mudei de ideia, Pedro. Porque quando eu olho para você, eu não olho apenas o fracasso, o tropeço do seu passado, eu não olho apenas a limitação do seu presente, a falta de amor, eu olho onde você vai chegar, Pedro. Eu vejo um Pedro que vai me amar com o mais alto nível de amor sacrificial e que um dia vai cumprir aquilo que me prometeu naquela última ceia. E a beleza de relacionar com Deus, que olha para mim e para você, enxergando não apenas os fracassos do passado e não só as limitações do presente, mas o nosso potencial do futuro, é algo fantástico. Pensa em alguém que acredita em mim e você é Deus. Deus acredita em você mais do que sua mãe. Aleluia. Que mãe é um caso à parte, mas Deus consegue exceder. Eu li uma vez uma história, nunca esqueci, de uma mãe que foi assistir o filho desfilar na parada militar. E o camarada conseguiu a façanha de, no começo ao fim, marchar no compasso errado da tropa. Quando todo mundo erguia a perna esquerda, ele erguia a direita e ele vai fazendo o negócio invertido do começo ao fim. Diz que a televisão conseguiu acompanhar o pobre coitado do início ao fim. Não sei como, localizaram a mãe e foram entrevistá-la. Como a senhora se sentiu vendo seu filho marchando no compasso errado da tropa? A mãe, como uma boa mãe, diz: meu filho não fez nada errado, quem estava errado era o resto da tropa.
A diferença é que mãe, às vezes se faz de cega para algumas coisas. E Deus não está agindo de forma irracional. Ele está dizendo, Pedro, eu escolho não olhar a falha do passado. Eu escolho não prestar atenção na limitação do presente. Eu escolho valorizar aonde você vai chegar no futuro. Isso me faz lembrar aquele texto que Isaías profetiza, e ele é aplicado a respeito do Messias, que diz, ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. A parte de apagar o pavio eu até consegui entender, mas esmagar a cana quebrada, eu nunca entendi isso. Até que eu me mudei para o Paraná. Quando eu comecei a pastorear, o irmão da igreja um dia me diz o seguinte, pastor, quando o senhor tiver um tempinho, eu quero te levar a conhecer o que é a lavoura, o que é o plantio. O senhor vai ter que lidar muito com essa nova realidade. O senhor cresceu na selva de pedra lá do estado de São Paulo. E o senhor precisa entender esse contexto e essa cultura para os anos que o senhor vai estar pastoreando aqui. Além de que, de qualquer forma, já seria algo interessante. E eu lembro quando me organizei e achei um sábado para acompanhá-lo. E ele falou, eu vou fazer o meu trabalho e vou te explicando tudo que eu faço, como funciona. Né? Ele falou, hoje o senhor vai andar de colheitadeira, vai andar na caminhonete, vai andar no meio do campo, eu quero te mostrar tudo, como funciona. E aí nós estamos andando no meio de uma plantação de trigo. O trigo ainda está verde, mas já está alto. E eu estou agoniado, porque a gente já estava pelo menos uma meia hora atropelando trigo. Ele com aquela caminhonete, andando no meio do campo, passando por cima de trigo. E eu fico olhando pelo retrovisor e vendo que onde a caminhonete passa, tem 2 rastros de trigo no chão. E aquele negócio vai me incomodando, incomodando, e chega uma hora, eu não aguentei, transbordei minha ignorância. Eu falei, você faz isso todo dia? Ele falou, todo dia, chega a fazer isso por 4 horas, examinando, avaliando como está. Eu falei, daqui a pouco não tem mais trigo, você vai atropelar tudo. Ele começou a rir e parou a caminhonete. Ele falou, pastor, desce. Falei, por quê? Perdi a carona pelo comentário. Ele falou, não, quero te mostrar algo, desce. Aí nós fomos atrás, logo atrás dos pneus, aqueles 2 rastros de trigo no chão, amassado, atropelado. Ele aponta aqui, ele falou para mim, o senhor acha que isso não levanta? Eu falei, acha, eu tenho certeza. Quanto pesa uma caminhonete dessa? 1, 2 toneladas? Não acho que o trigo aguentaria eu e você, ou que dizer a caminhonete? Ele falou, pastor, ele vai levantar. Eu falei, não vai, não vai. Ele falou, pastor, dá uma olhada atrás de você, mais ou menos aqui, nessa direção. Se possível, tenta abaixar a sua cabeça e nivelar os seus olhos na altura do trigo, porque ele é parelho. Dá uma olhada ali. Eu falei, por quê? Disse, olha, me disse se o senhor acha alguma diferença de nivelamento. Eu comecei a olhar na direção, e eu vi exatamente na direção que ele apontou 2 carreiros, onde o trigo era mais de 1 palmo inteiro abaixo do resto. Era visível aquilo. E eu comecei a avaliar a grossura do carreiro, a distância de um e do outro. E olhava para trás da caminhonete, eu olhava aquilo, falei, não, você não está querendo dizer que passou ali e levantou. Foi, passou ali faz umas 2 semanas. Mas agora olha para esse outro lado aqui. Ali faz 1 semana. E o trigo estava mais de 2 palmos ainda abaixo, levantando. Obviamente estamos falando do trigo ainda verde. Eu olhava aquilo e dizia, não pode. Não pode, é impossível, parece que minha cabeça ia explodir. Não tem como esse negócio levantar, é impossível. Ele falou, pastor, quer saber como é impossível? Aí ele pega, ajoelha, ele diz, impossível se fizer isso. Com o dedo, ele pega um daqueles talos de trigo. E onde o caule, ou a cana, quebrou, ele pega e esmaga a cana que está quebrada. E a hora que ele começa a esmagar com o dedo, falou, pronto, esse não levanta mais. Agora é impossível. Ele diz, nessa fase em que o trigo está, se a cana, se o caule quebrado não for esmagado, ele regenera. E nesse momento, pela primeira vez, eu entendi a profecia. Ele não esmagará a cana quebrada. Ele está dizendo, não importa o que foi que te atropelou, o que passou por cima de você, o que te quebrou nessa caminhada, eu não vou roubar de você a esperança de se reerguer. Assim como enquanto o pavio está fumegando, tem chance dele reacender. Deus está dizendo, eu não vou roubar de nenhum de vocês a esperança de se reerguer. Nós precisamos entender um Deus que está olhando para falhas e tropeços da minha e da sua parte, não só disposto a perdoar, mas dizendo, eu acredito que você pode se levantar, eu acredito que você pode se reerguer, eu acredito que você pode crescer, eu acredito que você pode ir além.
E o propósito dele, ao fazer Pedro entender onde estava no nível do seu amor, era descobrir o quanto falta, para que ele se empenhe, então, a buscar esse alvo. Quem está entendendo, diga amém. Em terceiro e último lugar, e aqui a gente vai terminar. Em primeiro lugar, falamos da autoavaliação sincera. Em segundo lugar, que esse amor pode crescer. Mas a terceira lição que eu entendi aquele dia é que o amor não se expressa só em palavras. Isso é bíblico. Em 1 João 3,18, a Bíblia diz: amados, amemos não de palavra, nem de língua, outra versão diz nem de boca, mas de fato e de verdade. Só falar que ama não é suficiente. De acordo com a Bíblia, nós precisamos expressar isso também por meio de ações. Nossas ações devem fazer coro com as nossas palavras. Não estou dizendo que não se expressa amor por meio de palavra, mas que não pode ser algo só verbal, que não seja acompanhado de ações que façam coro com aquilo que nós declaramos. As coisas mudaram bastante nesses 25 anos, desde que Deus falou comigo. Hoje nós temos muitas canções que declaram amor pelo Senhor, paixão por Ele. Mas nós não podemos acreditar que ser parte de um povo ou de uma igreja que se rotule apaixonado pelo Senhor é apenas porque a gente diz que ama. Em cada uma das 3 vezes que Jesus pergunta a Pedro: você me ama? Senhor, amar eu amo, ainda não é aquela Brastemp, não é aquelas coisas. Jesus diz: mas tudo bem, você vai chegar lá. O que é que Jesus fala depois de cada uma das 3 perguntas? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, ele está dizendo: Pedro, se você me ama, então ame aqueles que eu amo. Se você me ama, expresse o amor não só com declarações verbais e promessas. Decida trabalhar. E eu não vou esquecer o que eu ouvi de Deus naquele dia: quem ama, trabalha. Essa revelação entrou dentro do meu coração como nunca antes. E eu decidi fazer da minha vida, há 25 anos atrás, uma declaração contínua de amor a Deus. Não apenas com o que eu falo para Ele nas minhas orações, não apenas com aquilo que nós cantamos quando estamos em adoração, mas com serviço. Nós somos parte de uma geração onde há uma mudança de comportamento muito grande. Quando eu era garoto, a disposição de trabalhar e servir das pessoas era gigantescamente maior do que hoje. O problema de muitos naquela época é que a gente tinha até que parar e dizer: faz menos, dá espaço para outro. Todo mundo tem que trabalhar e servir. Mas hoje em dia a gente vive com uma geração que tem a mentalidade de consumo. A maioria vem para relacionar-se com a vida da igreja. E aqui é apenas um reflexo do que a gente pensa e acredita na vida cristã. Apenas com a mentalidade de usufruir. Apenas com a mentalidade de receber. Ainda que a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A maioria de nós é focada na motivação egoísta. Eu estou aqui para receber. E é bom que me deem do bom e do melhor. E aí você começa a perceber a dificuldade de uns. Já falei isso aqui outro dia, alguém falou: pastor, eu já vou no culto de domingo, por que eu tenho que ir na célula na semana? Eu falei: domingo você vem receber, na célula a gente espera que você vá para dar. E aí que a empolgação some. Porque quem é regido por essa mentalidade egoísta de consumo não consegue entender a importância do serviço. Então a pessoa chega na igreja e vai exigir o mais alto nível de ministério infantil, tem que ser quase uma Disney. Mas você pede para esse mesmo pai ajudar a cuidar dos filhos dele, não é nem dos outros. Não. Eu não estou aqui para servir, estou aqui para ser servido. E é bom que vocês façam melhor, senão eu vou para o concorrente. Esse tipo de mentalidade se manifesta em quase todas as áreas. No início da igreja, quando estávamos ainda no outro prédio, no final de um culto, um dia, um irmão teve a infelicidade de me fazer um comentário. Chegou para mim e falou: não gostei dessa música cantaram hoje. E eu não aguentei, tive um momento carnal, que o pastor tem dessas às vezes também. Olhei na cara dele e falei: por acaso foi para você que nós cantamos a música? Porque agora a adoração não é mais para Deus, gente. É para agradar o cliente, o consumidor. Daqui uns dias vão estar ligando para os líderes de louvor e pedindo para dedicar música, que nem fosse rádio. Algo precisa mudar. E nós precisamos entender que toda oportunidade de serviço é uma forma de expressarmos amor pelo Senhor Jesus.
O tempo todo no seu ensino, Jesus diz: o que você faz para os outros, você está fazendo para mim. Nós precisamos entender isso. Julgamento das nações, de Mateus 25, diz de um momento onde alguns vão estar diante dele, ele vai dizer: eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive preso, eu estive enfermo, vocês me visitaram, eu estive nu, vocês me vestiram. Até eles vão estar surpresos, diz: quando foi mesmo que nós fizemos isso pelo Senhor, que nem nós estamos lembrando? Jesus diz: cada vez que vocês fizeram por um desses pequeninos, vocês fizeram por mim. Nós precisamos entender que quando servimos ao rebanho dele, ele entende que nós estamos fazendo para ele. Eu não consigo imaginar alguém chegar para mim e dizer: pastor, eu te amo, te considero, te respeito, e ver essa pessoa com descaso com a minha família. Eu vou olhar e dizer: se me amasse, não trataria minha família dessa forma. Mas nós estamos tentando convencer Deus que a gente ama, quando a gente o tempo todo com as nossas ações está dizendo para ele que a família dele não vale nada. Se é um lugar onde eu e você precisamos focar a atenção, de onde vamos despejar amor, é na área de trabalho e serviço. Eu acho que esse terceiro ponto é uma espécie de termômetro lá para o primeiro. Na hora da autoavaliação, da gente descobrir onde está, é só ver a disposição do trabalho. É um termômetro para o segundo, na hora de avaliar se o amor está crescendo, nós precisamos perguntar: eu tenho me disposto a trabalhar e a servir? A gente não pode, estar dizendo ser uma igreja que ama o Senhor e ter que viver mendigando por voluntário para cada área de serviço da igreja. E as pessoas acreditarem que então ganhar pessoas para Jesus e cuidar delas é um peso, é uma coisa árdua. Qualquer outra motivação que alguém tenha para o trabalho, ela vai sumir. É só uma questão de tempo. Eu acredito que a única motivação duradoura é se nós fazemos isso por amor ao Senhor. Então deixa eu te dar alguns exemplos. Uma pessoa que trabalha só para ser reconhecida, o dia que ela parar de ser reconhecida, ela para de trabalhar. Pastor, é errado reconhecer? Não. Deus trabalha com reconhecimento. A gente deveria se inspirar nele. E quando deixamos de reconhecer, nós estamos falhando. Mas quando alguém para porque deixaram de reconhecer, é evidente que ela não estava fazendo pelo Senhor, ela estava fazendo só pelo reconhecimento. Há outras coisas que podem nos motivar, principalmente quando são novidades, mas que depois, ao longo do tempo, elas desaparecem. Eu era ainda adolescente, os profetas me pegavam onde eu ia e começavam a falar de como seria um dia meu ministério. Vai chegar o dia em que você vai ficar cruzando os céus dessa nação, de avião de um lado para o outro, o tempo todo. Eu nunca tinha andado nem de teco-teco. Imaginava-se um dia andar de balão, desses dirigível. Era até difícil acreditar. Eu nunca mais julguei a Sara quando riu da profecia, porque tem coisa que dá vontade de rir. Mas às vezes, a insistência daquelas palavras proféticas começava a me fazer imaginar como é que vai ser. Essa semana eu ministrei segunda em Fortaleza, terça em Niterói, quarta em Belo Horizonte, quinta e sexta em Aracaju, sábado de novo em Belo Horizonte, em São Paulo, para dormir aqui. Mas quando eu ficava tentando imaginar esse desenho, era algo difícil. Mas ao mesmo tempo, para quem cresceu numa estrutura muito simples de vida, trazia na minha cabeça uma ideia de um certo glamour. Eu me lembro a primeira vez que eu viajei de avião, em 1994. E quem viaja a primeira vez, ele dá na cara. Eu tirava foto até do bagageiro, de tudo. Puxava o cartãozinho foto. E eu fiquei impressionado. Primeiro com o aeroporto, eu dizia, bem mais limpinho que a rodoviária. Depois com o avião. E a gente tem umas coisas bestas. Porque às vezes a gente avalia, mensura importância por coisa que faz e vive, isso tem nada a ver. Mas eu me achei até mais importante, andei de avião. Uau! Pensa num negócio que no início eu me empolgava. Tá certo que eu achava a taxa de embarque cara. Às vezes eu ia no banheiro sem vontade para gastar a taxa. Mas eu empolgava. Pensa numa coisa hoje, irmão, que eu não aguento mais. É check-in, é aeroporto. É andar de avião para lá e para cá. Especialmente quando começa a falar aquelas vozes que anunciam no alto-falante. Voo 3, 7, 8, 4. Favor dirigir-se ao portão 8.
Eu, quando ouço aquilo, me dá vontade de gritar, fala direito! O dia um irmão estava comigo, falou, pastor, é gravado. Eu falei, eu sei, mas podia gravar direito. Ficou me olhando sem entender. Eu falei, cara, tu não tem noção quantas vezes já ouvi isso nos últimos anos. Por que eu estou falando isso? Porque aquilo que pode ser algo que te empolgue no início, não te empolga mais depois. Quando vira comum, perde a graça. A primeira vez que eu fiquei no hotel, gente, foi na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A barra nem era essa barra toda hoje, mas já era uma barrinha de respeito. Eu cresci numa estrutura de vida financeira e materialmente falando muito simples. Chuveiro lá de casa, eram 3 fiozinhos assim, ó, que depois de 2 minutos no banho, papai estava batendo na porta, dizendo, vamos agilizar, está gastando. Às vezes a gente dizia, a energia está desligada, o banho é frio, mas está gastando a água. E não era avareza, é porque o negócio estava feio mesmo, apertado. Aí, essa é a primeira vez que cheguei no hotel. Quando eu entro no banheiro, eu olho aquilo e digo, isso é um chuveiro ou é uma espaçonave? Um negócio enorme, um jato gigante, aquele negócio forte. Eu disse, meu Deus. Em vez de lavar só o corpo, eu lavei a alma. 1 hora de banho. E não tinha pai batendo na porta, mandando agilizar. Agora, eu estava muito cansado, então depois de 1 hora eu dei uma pausa, peguei uma banqueta plástica, voltei mais 1 hora sentado. Foi a vingança. Eu nunca esqueço aquele colchão, esses boxes americanos que ficaram tão normal depois, eram novidade na época. Quando eu deitei naquilo, pensei, isso não é uma cama, é uma mãe que pega a gente no colo. Me corrompi no primeiro dia, já não fui no culto da manhã, fiquei dormindo, porque a cama era muito boa. Irmão, eu sou da época do colchão de mola, ou do fim de uma era. Ainda tinha uma mola meio torta, quando você virava, ela te desvirava. Aí eu estou empolgado com aquilo. Aí eu vou tomar o café da manhã. Eu tinha ganho o hotel, mas a hora que saísse, irmão, não tinha mais dinheiro para comer. Eu e um outro amigo, nós dormimos a primeira noite dentro de um ônibus para estar no evento. A gente ia dormir a segunda na rodoviária, porque não tinha dinheiro. O dinheiro que a gente tinha para comer um cachorro quente de dia, a gente já tinha ofertado na primeira noite. E Deus bondoso, para não deixar nós dormindo na rodoviária do Rio de Janeiro, enviou um anjo que pagou um hotel para nós. Eu nunca tinha entrado num hotel. A gente fazia essas loucuras, porque queria crescer em Deus. Aí quando eu vi aquele café da manhã, foi café da manhã, almoço e janta, eu comia até o umbigo virar para fora. Eu fiquei deslumbrado. Aí eu ficava pensando, é isso que esse povo viaja tem? Uau! Aquela ideia, como se houvesse um glamour por trás disso. Irmão, chega uma hora que essas coisas perdem a graça. Eu tenho nessas viagens comido melhor dessa terra, não dá para negar, né? Mas eu me lembro de um dia que eu chego numa casa em São Paulo, parecia coisa de filme. Um carro me foi buscar no aeroporto, que eu nem sabia o que é. O motorista dirigiu o carro, ele na frente, eu no banco de trás, o cara com um cap na cabeça. Eu estava me achando. Aí o carro chega, abre a porta para eu descer, carregam minhas malas. Quando eu chego na porta, marido e mulher, os donos da casa, me esperando, com 2 empregadas uniformizadas do lado deles. E olhando aquilo tudo, primeira coisa que você pensa, estão me trollando. Estão aprontando uma, depois você descobre que é verdade. Aí quando eu chego, o dono da casa diz, quero te dar as boas-vindas ao nosso lar. Ele olha para mim e diz, pastor, enquanto o senhor estiver debaixo do meu teto, o que desejar a sua alma, essas 2 cozinheiras foram contratadas em tempo integral para servir o senhor. Eu olhei e falei, sério? Ele falou, não estou falando só de qualquer culinária do Brasil, estou falando de qualquer culinária do mundo, o que sua alma desejar. Eu nem esperei, falei, posso escolher o cardápio de amanhã já? Aí diz, pode. Aí eu olho para uma das empregadas e pergunto para ela, a senhora vai anotar ou guardar de cabeça? Pode falar assim, a mulher era tão fina, a empregada, que eu tinha vergonha de falar com ela. Ela disse, pode falar, senhor. Eu falei, bom, para o almoço de amanhã eu vou querer arroz, feijão e ovo. Quando eu falei ovo, ela regalou os olhos. O dono da casa olhou para mim e falou, o senhor não está entendendo. Eu falei, não, acho que o senhor não está entendendo. Você disse o que deseja a minha alma, não a sua. Eu falei, se você queria me impressionar, já me impressionou com o motorista me pegou no aeroporto, com esse carro que eu não sei o que é, com essas empregadas desse jeito, vestido desse jeito, parece filme. Agora, se a minha alma vai ser atendida, ela quer arroz, feijão e ovo. Eu cresci comendo arroz, feijão e ovo, senhor. E eu estou sentindo falta.
Todo lugar que eu vou me dão todas essas frescuras, mas eu estou sentindo falta do arroz, feijão e ovo. Posso? A mulher olha para mim com a cara assim, pensando, para que esse homem gastou esse dinheiro? Ela diz, mas só isso? Eu falei, bota uma rúcula. Depois de eu falar aquilo, nem eu acreditei que eu estava desperdiçando a chance. Mas naquele momento eu descobri que mais nada daquelas coisas diferentes me empolgava. Tudo o que te motiva, em algum momento não vai te motivar mais, a menos que seja a única e verdadeira motivação, se você fazemos por amor. E sabe quando você vai ser testado? É quando mais nada te agrada e você vai simplesmente pelo senso de dever, amor e sacrifício. Por pelo menos 17 anos, minha rotina foi viajar quinta, sexta e sábado e estar fora um domingo por mês. Nos últimos anos, isso cresceu depois da saída dos meus filhos de casa. Mas durante 17 anos, um dia alguém falou, pastor, são só 3 dias, o senhor vai e volta. Eu falei, 3 dias, toda semana, por 17 anos. Deus me deu uma mulher extraordinária, filhos preciosos. Eu nunca quis ficar longe deles um dia sequer. E muitas vezes eu pegava o carro para sair de viagem, eu já saía chorando. Muitas vezes eu ia para o aeroporto chorando. Às vezes à noite, antes de viajar, eu estava chorando. Eu dizia para Deus, se eu tivesse uma escolha, eu ficava. Mas é isso que o Senhor propõe, eu vou fazer por amor ao Senhor. Antes do meu filho mudar para os Estados Unidos, ele tinha uma lacuna aqui de quase um semestre, porque ele ia começar a estudar lá em agosto, tinha se formado aqui em dezembro. Eu falei, filho, você com certeza não volta mais para casa, vai estudar, vai casar, vai seguir sua vida. Eu quero aproveitar esse seu último semestre, para a gente ter um discipulado intensivo como você nunca teve. Então você vai viajar bastante comigo nos fins de semana. Só que eu falei para ele, eu não vou te dar a experiência que você teve até hoje. Porque toda vez que você, sua mãe e sua irmã vão comigo, eu torno a viagem o mais confortável, o mais tranquilo possível para vocês. Eu quero que você descubra como é minha vida, como é meu ritmo. É parte do seu treinamento, eu não vou te poupar. Quando a gente entrar no avião, você não fala comigo, mesmo que você está sentado do meu lado. Se não for nada muito sério, urgente, você não fala comigo. Eu vou botar 2 protetores de ouvido, para não ouvir o barulho todo. E eu vou escrever algum livro, eu vou preparar alguma mensagem dos cultos, ou eu vou estar estudando. Eu tenho que focar no trabalho. Esse tempo que eu estou fora não dá para ficar divertindo. Nós vamos ficar hospedados na frente da praia, e você não vai na praia. Você vai acompanhar eu no meu ritmo, que nós não estamos lá passeando, nós estamos lá a trabalho. Quando terminar o culto, em vez de sair correndo, nós vamos gastar todo o tempo que for necessário, e depois vou sentar com os pastores. E eu comecei a explicar, falei, você quer encarar? Vamos, pai. Eu lembro que a gente começava a voltar de viagem, Israel dizia, mãe, só não tem noção do que é a vida do pai. Ah, Israel, está sendo mole, que ele falava. Vai dizer, não, mãe, ele poupou a gente a vida inteira. Ele está mostrando a vida real. Kelly e Alissa tiraram com a cara de Israel tanto que um dia ele falou, pai, me ajuda. Dá uma experiência dessa para elas verem o que é bom. Eu falei, eu acho que tem razão, eu acho que elas merecem saber como é isso. Eu lembro que depois de 2 viagens que nós fizemos juntos naquele ritmo, Kelly olhou para mim e falou assim, eu nunca soube que esse era o seu ritmo. Israel dizia, mãe, eu tenho 18 anos de idade, eu nem prego, eu não aguento acompanhar o pai. E a pergunta que meu filho me fez várias vezes, pai, de onde você tira força? Não consigo entender. As noites que o senhor vira de madrugada, né? Muitas vezes a falta de sono, a correria, o ritmo, quantas vezes, de onde você tira força? Porque uma coisa é olhar uma semana, ele falou, o senhor está fazendo isso uma vida inteira. Eu falei, filho, que bom que você fez a pergunta. Porque eu espero que ela te ajude o resto da vida. Eu falei, eu entendi, no início de 94, que a maior forma de expressarmos amor pelo Senhor é com o nosso serviço. Tudo aquilo que Ele me propõe para fazer em termos de trabalho, para mim é uma forma de declarar o meu amor por Ele. Então, às vezes, quando eu penso em deixar vocês, eu começo a chorar. Mas quando eu lembro para quem e por que eu estou fazendo, eu digo, vale a pena, e eu vou continuar. Cada vez, nesses 17 anos, que o coração da gente é apertado, eu falei para ele, eu tenho que lembrar por que eu estou fazendo isso.
porque é fácil a gente esquecer. Aliás, alguns meses depois que Deus me falou isso, em 94, eu estava apenas alguns meses pastoreando, eu já desisti, queria encerrar minha carreira pastoral. Por causa de uns 2, 3 grupinhos de tribulosos, apelidei de tribulosos, que eles queriam tribulação o tempo todo, eu queria desistir do pastorado de uma igreja inteira. Entrei um dia em casa, peguei, abri minha mala, comecei a encher com as minhas roupas. Falei para Deus, vou-me embora, para mim chega, deu. E o Espírito Santo falou comigo. Eu não quero parecer, porque a gente conta aqui, parece que ouve o Espírito Santo falando toda hora. Irmão, tem hora que eu quero ouvir ele, ele não fala. Tem hora que eu não quero ouvir, ele fala. Esse dia eu não queria ouvi-lo. Eu estava arrumando minha mala, eu estava com raiva. E ele me perguntou, você não ama esse povo? Para sacrificar por eles? Eu falei, não amo não. O que eu amava, deu para vir até aqui, deu para sacrificar até aqui. Daqui para vir, não amo mais, não sacrifico mais. Chega. Continuei fazendo a mala, silêncio, daqui a pouco ele diz, você me ama? Eu falei, o senhor sim. Eles não, vamos separar as coisas. O que eu não sabia é que eu estava mordendo uma isca. Ele me disse, então se você me ama, desfaça essa mala. Se você não consegue ficar por amor a eles, eu espero que no mínimo você faça isso por amor a mim. Eu dei minha vida por cada um deles, eu não vou desistir deles. E minha vontade era dizer para ele, apelou, hein? Agora, quantas vezes você acha que rolou o clima com a mala ao longo dos anos? Será que eu olhava para a mala olhava para mim? Aí eu lembrava ele dizendo, é por amor a mim. Se nós entendemos o que é amar o Senhor e o que é expressar isso, nós vamos ser um povo disposto a servir. Nós vamos expressar o nosso amor por meio de trabalho. Quem está entendendo, diga amém.